As gravações de Vingadores 5 devem começar daqui a alguns meses e contará com a presença de figuras bem importantes. O principal deles, obviamente, será Robert Downey Jr., que marcará o seu retorno ao MCU, dessa vez interpretando o icônico vilão Doutor Destino. Por outro lado, quem não vai estar nas gravações de Avengers Doomsday é o ator Benedict Cumberbatch. Pois é, isso mesmo que você ouviu. O Doutor Estranho não vai aparecer em Vingadores 5. E quem revelou isso pra gente foi o próprio ator em uma entrevista para Variety. Nesse vídeo de hoje nós vamos tentar entender o motivo dessa ausência, mas não para por aí não. Benedict Cumberbatch também revelou que o seu personagem estará em Guerras Secretas, filme que vem sofrendo grandes mudanças no seu roteiro. Tanto é que recentemente vazou uma nova descrição com vários detalhes da história que veríamos nesse filme dos Vingadores. Então a gente também vai dar uma olhada nesse suposto roteiro vazado, que inclui até mesmo a aparição do Homem de Ferro Superior. Eu sei que você tá hypado para ver todos os detalhes que vão estar presentes dentro desse vídeo, então faz logo o seguinte, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelais e vamos junto para mais um vídeo. A expectativa dos fãs para o próximo filme dos Vingadores vem crescendo sem parar desde que tivemos a primeira confirmação de elenco do filme. E é claro que eu tô me referindo a ele, o nosso querido Robert Downey Jr., que no ano passado surpreendeu todo mundo ao aparecer na San Diego Comic Con. É claro que esse retorno por si só já seria incrível, mas a grande loucura foi saber que esse cara não voltaria para interpretar o Homem de Ferro, mas sim o Doutor Destino. Com isso, o filme que antes se chamaria Vingadores Dinastia de Kang passou a se chamar Vingadores Doomsday. Mas é claro que essas mudanças elas não pararam apenas no título. Não, a trama inteira ela mudou também, galera. A maior prova disso é justamente o Doutor Estranho, que parecia, até o momento, que estaria presente dentro desse filme como uma das peças centrais. Mas, pelo visto, é o completo oposto disso. Agora o Doutor Estranho nem sequer faz mais parte dos planos da Marvel. Pelo menos foi isso que disse o ator que dá vida ao herói em uma nova entrevista para Variety. Segundo palavras de Benedict Cumberbatch, o motivo dele não reprisar o seu papel em Vingadores 5 é que o Doutor Estranho não estará alinhado para essa parte da história. E ó, eu confesso pra vocês que eu fiquei bem surpreso quando o ator veio e soltou essa informação meio que do nada. Isso não é comum de rolar. Tanto é que na hora ele percebeu que falou demais e soltou isso aí é um spoiler, mas que se dane. O que esse cara vai ouvir do Kevin Feige depois não tá escrito, viu? Tá, mas agora sobre a ausência do Doutor Estranho em Vingadores 5, essa é uma informação que, como eu disse, acabou me surpreendendo e me surpreendendo muito mesmo. O Doutor Estranho está fora de Vingadores Doomsday é uma notícia que, se tivesse saído de algum insider, a maioria das pessoas pensaria nitidamente que é fake. E faz sentido, afinal a gente está falando de um dos principais personagens dessa atual saga do multiverso. Aliás, ele já havia sido bem importante em outros filmes das fases anteriores, como o próprio Vingadores Guerra Infinita. Então a tendência é que para as próximas histórias o Doutor Estranho continuasse sendo essa peça fundamental. Ainda mais na situação que a gente está agora, onde a gente vê personagens como o Steve Rogers e até mesmo o próprio Tony Stark, personagens esses que se foram completamente. Essa é uma oportunidade perfeita para o Stephen Strange assumir até mesmo um papel de mais liderança dentro do grupo dos Vingadores. É bem verdade que em No Way Home nós descobrimos que o Stephen Strange perdeu seu posto como Mago Supremo por ter sumido por 5 anos após o blip do Thanos. Então talvez em Vingadores 5 o Wong acabe assumindo esse papel que o Doutor Estranho teve em Guerra Infinita, já que ele é o novo Mago Supremo. Outro fator que pode explicar a ausência do Doutor Estranho dentro de Vingadores 5 é o que a gente viu lá em Multiverso da Loucura, que foi uma nova personagem conhecida como Clea, que aparece pedindo a ajuda do Doutor Estranho para resolver algum problema que ele próprio havia causado em outra dimensão. Então pode ser que quando os eventos de Doomsday estiverem rolando, o Doutor Estranho estaria muito ocupado com isso que ele está resolvendo em outra dimensão. Sendo assim, seria só quando chegasse as Guerras Secretas que aí sim a gente veria o Doutor Estranho em ação novamente. Ah, vale ressaltar que nessa mesma entrevista, o ator Benedict Cumberbatch, ele confirma que o seu personagem aparecerá bastante em Vingadores Guerras Secretas. Então eu acredito que o Doutor Estranho ele não esteja perdendo a sua importância dentro dos filmes dos Vingadores. Na verdade, muito pelo contrário. Ele continua sendo um dos principais desse universo e vai ser a peça fundamental para derrotar o Doutor Destino. O que deve estar acontecendo então é exatamente isso que a gente conversou agora, que é o fato dele estar resolvendo problemas relacionados a outra dimensão. Por isso que ele está ausente em Vingadores Doomsday. A única questão que acaba ficando em aberto
certo é até que ponto é que essa história é diferente do original. No caso, estou me referindo àquela história que girava em torno do Kang. Eu digo isso porque muita coisa vem sendo alterada desde que os irmãos Russo assumiram esses dois filmes. Para vocês terem uma ideia, o primeiro roteiro de Guerras Secretas escrito por Michael Waldron foi descartado e toda a história passou a ser reescrita por uma nova equipe. Eu inclusive até encontrei um roteiro que mostrava essa versão original, todos os detalhes que a gente teria nessa versão de Guerras Secretas. Mas é claro que antes de eu mostrar aqui pra vocês, vale aquele aviso, galera, isso é um vazamento, ele pode ser real ou não pode, então vamos tratar ele apenas como um rumor, porque é como qualquer vazamento que pode aparecer de um dia pra noite, entendeu? Só que mesmo assim, galera, ele é tão interessante, mas tão interessante, que acaba mostrando alguns detalhes do que poderia ter sido essa luta multiversal, até mesmo envolvendo o Doutor Estranho e o Kang. Então agora eu vou ler essas descrições enquanto eu comento alguns pontos aqui com vocês, demorou? Vamos lá. Guerras Secretas teria seguido o final de Vingadores Dinastia de Kang, aonde Beyonder Kang cria um mundo bélico a partir de múltiplas linhas do tempo e realidades, aonde ele governa do seu novo reino Cronópolis como o seu líder supremo. Essa primeira parte ela é bem interessante porque ela comenta, né, o que supostamente vai acontecer no Vingadores 5. Pelo visto, então, o Kang realmente iria vencer os heróis mais poderosos da Terra, como a gente já imaginava. Sobre esse novo reino citado, vale ressaltar que Cronópolis realmente existe nos quadrinhos como uma cidade criada pelo Kang e que fica fora do espaço-tempo. É mais ou menos na mesma lógica da Cidadela no Fim dos Tempos, que tem o Aquele que Permanece, lá da série do Loki. Mas beleza, vamos continuar então com a descrição. Os heróis e Vingadores sobreviventes foram aprisionados por Beyonder Kang. São eles Tobey Maguire como Homem-Aranha, Andrew Garfield como Homem-Aranha, Motoqueiro Fantasma de Nicolas Cage, Deadpool, Wolverine, Quarteto Fantástico, Homem-Aranha de Tom Holland e Miss Marvel. Acontece que cada herói tem uma variante principal, a melhor versão deles em todo o multiverso, e Tom Holland é o Homem-Aranha principal destinado a derrotar Kang. Beleza, aqui a gente já tem algo que foi determinado já no próprio No Way Home. Apesar da gente preferir as versões de Tobey Maguire ou de Andrew Garfield, é um fato que a versão do Homem-Aranha do Tom Holland da Marvel Studios é a versão principal. E sobre a presença dos outros personagens, bom, elas eu achei tipo bem de boa, fazem sentido com a trama do multiverso. Eu acho que a única coisa que eu achei mais esquisita foi a presença da Miss Marvel, mas eu acredito que na medida do roteiro completo, a trama toda montada, fazia sentido ela tá lá. Aquele que Permanece, que é a versão heróica de Kang, e o Doutor Estranho reúnem os heróis do mundo bélico para lutar contra Beyonder e retornar os Mega Brains e os 10 Anéis. Robert Downey Jr. retorna como o Homem de Ferro Superior de outro universo e conspira para roubar os poderes do Beyonder para si. Chris Evans e Scarlett Johansson também retornam como variantes de Capitão América e da Viúva Negra no Battleworld. Pô, é curioso ver isso, né? O Robert Downey Jr. ele estava nos planos da Marvel desde o início. A Marvel queria trazer ele de volta e pelo visto ele voltaria igual ele tá voltando agora. Ele tá voltando como um vilão. No roteiro original ele estaria voltando como o Homem de Ferro Superior, com o interesse de roubar os poderes do Kang. E agora, como o Doutor Destino, ele tá fazendo a mesma coisa. Ele tá se apossando do lugar do Kang. Tá, mas e sobre o Chris Evans e a Scarlett Johansson? Parece que mesmo nos atuais planos eles ainda vão ter os retornos dele, parece que eles vão realmente retornar também. Vários atores pré-MCU devem retornar, incluindo Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Patrick Stewart, Nicolas Cage, Ian McKellen e Miles Morales e Spider-Gwen do Aranha-Verso devem aparecer. O superior Iron Man acaba ajudando a parar e matar Beyonder Kang e absorve seus poderes. Ele sabe que possuir os poderes de Beyonder é trair os Vingadores e os heróis. Isso configura uma batalha climática entre o Homem-Aranha de Tom Holland e o superior Homem de Ferro. Tá, mas agora a gente tem que falar de um negócio interessante, gente, porque se esse roteiro for minimamente verdadeiro, isso aqui tá configurando pra gente um spoiler.
Pois é, um spoiler do que a gente vai ter em Vingadores Guerras Secretas do Doutor Destino contra o Homem-Aranha. Por mais que o roteiro esteja sendo refeito, esse confronto entre o Homem-Aranha de Tom Holland contra um vilão interpretado por Robert Downey Jr. parece ter algo que sempre esteve nos planos. E o motivo disso é óbvio. O Tony Stark era o grande mentor do Peter no MCU, então mostrar ele se enfrentando seria bem marcante. Então beleza, vamos dar uma olhada então no como que seria essa batalha, esse desfecho final do filme. O Homem-Aranha e os heróis vencem, mas o multiverso ainda está em colapso. Então aquele que permanece e a TVA fundem todos os universos em um, incluindo o MCU e o universo dos X-Men e o universo do Quarteto Fantástico. O resultado é um reboot parcial que estabelece uma nova continuidade onde os mutantes sempre existiram. O Quarteto Fantástico é a primeira família de heróis e alguns personagens do MCU são reiniciados / reformulados. O multiverso termina com aquele que permanece policiando o novo multiverso. Pois é, como vocês podem ver, a descrição acaba não dando detalhes como o vilão é derrotado. Porém, é interessante ver que no final das contas acontece exatamente o que a gente está teorizando há tanto e tanto tempo. Rola um reboot parcial com todos os universos se juntando. E bom, se isso acontecer, galera, a Marvel ela conseguiria manter alguns personagens que ela considera importantes, como o Deadpool, Wolverine e o próprio Homem-Aranha. Mas também daria para rebootar outros, talvez trazer uma nova equipe de Vingadores no futuro com os personagens clássicos sendo interpretados por outros atores. Mas de novo, gente, repetindo para vocês pela milésima vez, eu não confirmo aqui para vocês que esse vazamento é um vazamento 100% real, não confirmo. Mas caso ele seja verdadeiro, eu não descarto que alguns desses pontos sejam mantidos nessa nova versão de Guerras Secretas. Até porque algumas coisas nós já sabemos que vão acontecer, como o Robert Downey Jr. interpretando o vilão e tendo que enfrentar o Homem-Aranha de Tom Holland. Se bem que eu não sei pra vocês, mas eu ia me amarrar se o Homem de Ferro Superior fosse aparecer, mesmo que o Doutor Destino ainda fosse mantido como o vilão principal. Mas diz aí, o que você acha? Faz sentido de continuar no filme? Deixa todas as suas opiniões sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Aproveita e me fala o que você achou de cada ponto desse roteiro vazado. E o Doutor Estranho, você acha que realmente o motivo dele estar ausente de Vingadores 5 é porque ele vai estar ocupado com as tramas que vão estar acontecendo em Doutor Estranho 3? Deixa todas as suas opiniões e suas teorias sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!